Fala, torcedor do nosso canal RB Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo envolvendo aí o cancelamento do jogo entre Colo-Colo e Fortaleza. Na matéria aí você vê, CBF pede à Conmebol que Fortaleza seja declarado vencedor de partida contra o Colo-Colo, porque a gente sabe das dificuldades de datas que temos, né? Então você imagina o Fortaleza ter que ir ao Chile para continuar essa partida. Então é inviável, até porque quem fez tudo lá, o tumulto, a baderna, foi os torcedores do Colo-Colo. Então o mínimo aí é dar os pontos para o Fortaleza. E o Colo-Colo sofreu uma punição severa aí, pessoal. Sofreu uma punição severa porque foi muito sério o que aconteceu. Vamos aí analisar o que o Cicinho e a Renata Fã falaram, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo dos grandes clubes do futebol norte e nordeste você encontra aqui no nosso canal RB Futebol. Vamos aí para o debate e depois eu vou trazer mais notícias atualizadas do Fortaleza. Segurança pública no jogo entre Colo-Colo e Fortaleza. Chico Garcia, parecia aquela Libertadores que todo mundo não quer ver mais, lá da década de 70, 80, quando isso ainda acontecia. Hoje não tem mais espaço. Então, mas ainda acontece isso, né? A gente gosta de valorizar a Libertadores, mas, poxa vida, não faz muito tempo o Palmeiras foi jogar, acho que com o Peñarol, vocês me corrijam, o time sofreu uma emboscada no vestiário, ficaram presos lá, não conseguiam sair de lá. Me lembrou realmente épocas antigas. O Grêmio tem um jogo histórico, a Batalha de La Plata, em que os jogadores até hoje relatam que o objetivo ali não era nem vencer o jogo, era sair vivo. E a gente meio que gourmetiza, romantiza essa situação. É legal, a Libertadores raiz, o cara vai cobrar um escanteio, fica recebendo um monte de coisa ali, aí os caras têm que ficar protegendo o cara na bandeirinha do escanteio. Tem episódios, lamentavelmente, de racismo, de agressões. É que ontem teve um episódio fora do estádio, e aí acabou acontecendo essa invasão. Agora, a Conmebol não se posicionou ainda. Cara, o Chile, inclusive, ele tem uma secretaria lá do Estádio Seguro. Ele tem, que inclusive, a chefe renunciou nessa madrugada, porque, vamos combinar, né? Não é um estádio seguro. O torcedor hoje, ele pensa em várias partes do continente, infelizmente no Brasil também, em ir assistir um jogo de futebol e não sabe se vai voltar. É muito triste, Renata. E assim, infelizmente, o nosso continente, o nosso futebol no continente, ele é comandado por uma entidade desastrosa. Tudo que a Conmebol faz se verifica nesse tipo de coisa. O relato é de falecimento de uma moça de 18 anos, um menino de 13. Isso aconteceu dentro do estádio. Mais ou menos 100 pessoas estavam tentando entrar no estádio de maneira ilegal, indevida, querendo passar pelo sistema de segurança. E aí gerou essa ação da polícia que, pelo que a gente vê e pelos relatos também, porque não estávamos lá, isso acabou se excedendo. E aí todo mundo ficou sabendo dessas mortes e os torcedores dentro do estádio se rebelaram. E aí invadiram o campo, quebraram proteção, não foram para cima de nenhum jogador, nem da arbitragem, mas mostraram descontentamento com o poder público, o Cicinho, dentro do campo. Exatamente, Renata. Isso são cenas lamentáveis, né? A gente pega também o Chico falando aí da questão da violência, da falta de organização. O jogo do Bahia, se eu não me engano, jogaram uma garrafa quebrada no goleiro, quase pega, entregaram ali. Então, essa falta de organização, né? Essa falta de segurança, que não acontece só no Brasil. Então, nós estamos vendo em muitos lugares e temos que lamentar a morte, né, de duas pessoas aí, dois jovens, né, que foram para acompanhar o jogo e, infelizmente, não voltam para casa. E, infelizmente, também a questão do Fortaleza vivendo essa tensão, né? Copa do Nordeste teve toda essa tensão com bomba e agora novamente, mas graças a Deus está tudo bem com a equipe. Esperamos aí um melhor posicionamento da Conmebol. E acompanhando o jogo pela ESPN ontem, Ronaldo, eles mostraram barras de ferros enormes, com pontas que se aquilo pega em qualquer pessoa, eu não sei nem qual seria o resultado final, imagino que morte também. Garrafa de uísque também foi arremessada, invasão, eles estavam todos mascarados, se escondendo, sabendo das câmeras que estavam sendo filmados. Foi uma ação que orquestraram ali durante o jogo. E isso foi aos 24 minutos do segundo tempo. Só esse relato seu aí, que nós vimos também ontem, ele já dá a punição total aí, em cima do Colo-Colo, né? Do que foi que aconteceu ontem. Então a gente espera que
a Conmebol se manifeste o mais rápido possível. É coisa que ela não está acostumada a fazer, a Conmebol se manifestar logo em seguida, e a punição tem que vir. Porque tem que servir de exemplo. Isso é o tipo da coisa que tem que servir de exemplo, porque isso veio de fora para dentro. Então tem que servir de exemplo, porque não pode misturar essa violência toda com o futebol. Já não cabe mais. Há muito tempo já não cabe mais. Negócio de garrafa no campo, isso aí já foi o tempo. Agora a punição tem que vir e pesada da Conmebol. Se ela quiser continuar ainda a ter uma competição em que todo mundo se manifesta aí e tenta ajudar. Porque o que mais todo mundo tem feito é tentando ajudar o dirigente da Conmebol, porque eles só erram. É impressionante. É uma instituição que erra mais que todo mundo aí, é impressionante. Excelentes os posicionamentos aqui, eu aprovo, concordo com tudo. Agora, Chico Garcia também tem uma questão prática que infelizmente precisa ser abordada. O que acontece? O jogo vai ser retomado a partir do momento que ele parou. Esse jogo vai ser, de repente, dada o empate, eles vão considerar, porque não tem muitas datas. Ou os pontos, como está pedindo a CBF, poderiam ser passados para o Fortaleza? Poderiam, porque pelo regulamento da Conmebol, se o clube, no caso, ele for causador dessa paralisação, e no caso foi, né? O Colo-Colo acabou propiciando isso, os torcedores, a falta de fiscalização para entrar certos objetos, a invasão, como aconteceu no campo. Então, o Colo-Colo, se a Conmebol entender dessa maneira, ele acabou causando a paralisação. No tempo do jogo ali, você consegue cancelar a partida, inclusive dar os pontos e a vitória ao Fortaleza. E como a gente tem já uma dificuldade de calendário, não tem mais data, gente. Não tem mais data. Você não consegue encontrar. A gente já vive ali, nada pode acontecer, nenhum fator externo. Como aconteceu, nosso calendário termina 22 de dezembro, já completamente espremido. A Conmebol, que não tem um júri, né? Não tem um tribunal, na verdade é um tribunal de penas apenas, eles se reúnem lá e definem o que vai acontecer. Eu imagino que a decisão, nesse caso, vai acontecer rapidamente. Tomara que assim seja e lamentamos muito pelas mortes. Mas pelo menos depois disso, não é que é uma tragédia, uma fatalidade, não temos relatos de feridos, então os jogadores estão bem, comissão técnica, imprensa, os torcedores, que coisa. Bom, mudar um pouquinho o ânimo por aqui, falar de evento da Band. Bom dia a todos, é isso. Depois do jogo de ontem, a gente vai aqui retomar um pouco da cronologia do que aconteceu na partida ontem entre Colo-Colo e Fortaleza pela Conmebol Libertadores no Estádio Monumental aqui no Chile. Primeiro no jogo a gente relatava vários objetos sendo arremessados no campo, pilhas, garrafas de água, até uma garrafa de uísque, copo de cerveja, tudo sendo arremessado no campo. O Daverson chegou a pegar alguns desses objetos, levar à arbitragem, mas até aí coisa de jogo, questões de jogo. Mas aos 28 minutos do segundo tempo, aí sim chamou a atenção um momento que a torcida do Colo-Colo parou de cantar, um silêncio no estádio. Depois passaram a cantar músicas contra a polícia chilena e aí arremessaram rojões dentro de campo e alguns pedaços de ferro, umas barras de ferro que acredito que foram retiradas do alambrado também. Arremessaram 3 dessas barras de ferro no gramado e aí os jogadores ficaram preocupados, a arbitragem foi lá, paralisou o jogo e aí houve um rompimento do acrílico que divide a torcida do campo e vários torcedores invadiram o gramado e aí confusão. Os jogadores do Fortaleza rapidamente correram para os vestiários, se resguardaram nos vestiários. Os jogadores do Colo-Colo no primeiro momento tentaram conter os torcedores, levá-los de volta às arquibancadas, mas aí a gente pode acompanhar uma conversa entre os torcedores e o Vidal. E aí foi passado para o Vidal a informação que 2 torcedores haviam morrido ao redor do estádio. Isso teria causado, então, a revolta da torcida ali dentro do Estádio Monumental. Isso foi passado para a arbitragem, o jogo ficou paralisado por um bom tempo, os jogadores nos vestiários e depois a Conmebol optou por cancelar a partida. Algumas informações depois da partida também, o ginásio das categorias de base do Colo-Colo foi invadido, alguns pertences e alguns uniformes foram roubados e muita confusão do lado de fora também do Estádio Monumental, muitos protestos, confrontos com a polícia. Bom, as informações. Primeiro que o presidente do Conmebol, o Aníbal Mossa, disse que vai tentar identificar
os torcedores que invadiram o gramado e pediu explicações das autoridades em relação ao policiamento, à segurança do estádio. A gente sabe que a polícia não pode fazer a segurança dentro do estádio, são seguranças privados contratados pela Conmebol, mas no momento da invasão eles também não estavam ali, tinham corrido para outro lado, então eles querem saber também o que houve, claro, fora do estádio com esse incidente com os torcedores. A chefe de segurança dos estádios do Chile, a Pamela Venegas, renunciou ao cargo e o Ministério Público investiga o que aconteceu, a causa das duas mortes, que, claro, a gente lamenta. 2 jovens torcedores, uma menina de 18 anos e um menino de 13 anos. Segundo a polícia, uma cerca caiu em um momento que um grupo de torcedores tentavam invadir o estádio, fazer aquela avalanche. Essa cerca caiu e o Ministério Público investiga se um carro, um veículo da polícia que lançava gás lacrimogênio acabou atropelando esses 2 torcedores. Isso está sendo investigado pela polícia e pelo Ministério Público. O Comitê Disciplinar da Conmebol ainda vai analisar a remarcação do jogo, mas a gente já tem a posição do Fortaleza, que é contrário a essa remarcação. Fortaleza não acredita que tenha condições para essa partida seguir em algum outro dia, quer que o jogo seja definitivamente cancelado. Sobre os incidentes, existe a preocupação, porque no fim de semana tem clássico aqui do Colo-Colo contra a Universidade de Chile no domingo. Tem toda a questão do centenário do Colo-Colo, o momento do time não é bom, então, e claro, toda essa questão com a polícia, que não é de hoje. A torcida do Colo-Colo é uma torcida com um grande ativismo político, com questões com as autoridades chilenas. Lembrando que no ano passado, na Supercopa do Chile, jogo contra o Huachipato, que era a estreia do Arturo Vidal, muitos incidentes no Estádio Nacional. O estádio chegou a ser incendiado por torcedores do Colo-Colo. Dezenas de torcedores ficaram feridos. Então são incidentes que acontecem. E o Estádio Monumental também tem uma questão de segurança. Já houve várias invasões no estádio. Então tudo isso tem preocupado, tem sido levado em consideração aqui também pela imprensa, pelas autoridades chilenas, que algo precisa mudar no futebol chileno. E claro, existe essa preocupação. A gente fica acompanhando os próximos passos. Importante que todos os jogadores do Fortaleza estão em segurança. Também os torcedores que estavam no estádio. Os torcedores ficaram em uma área reservada ali do Estádio Monumental e saíram do estádio de ônibus, um ônibus que não foi escoltado pela polícia por uma opção das autoridades e do Fortaleza, porque como o confronto da torcida do Colo-Colo era justamente com a polícia, acharam melhor esse ônibus com os torcedores sair sem uma escolta da polícia, e todos estão em segurança e certamente mais tranquilos hoje para retornarem à Fortaleza. A gente lamenta, como eu disse, a morte dos 2 torcedores e os incidentes que aconteceram no Estádio Monumental, e a gente fica aqui acompanhando os próximos passos, Abel. Mendel, só para completar, como foi a sua volta, a sua saída do estádio para voltar para o hotel? Você ficou fazendo entrevistas até mais tarde? Aquelas entrevistas com o Sacha e com o Marcelo Paz já foram no hotel, né? Mas quando você saiu, você demorou um tempo para sair, que clima você viu ali nas ruas, nos arredores? Ainda tinha confusão, ainda tinha muita polícia? Ou já estava mais normalizado quando você deixou o estádio? Quando a gente deixou o estádio, já estava tudo mais normalizado, muitos policiais do lado de fora, mas não havia mais nenhum torcedor do lado de fora do estádio. O estádio foi esvaziado aos poucos depois do incidente. O sistema de som do Estádio Monumental por diversas vezes pedia para que os torcedores deixassem o estádio, informando até que a partida estava suspensa, mesmo com a partida não suspensa oficialmente. Isso porque a Conmebol ainda aventava a possibilidade do jogo seguir sem a presença do público. Então, aos poucos, os torcedores foram saindo, só que a gente percebia que alguns torcedores permaneciam dentro do estádio. Claro, receosos do que acontecia nos arredores, todos esses confrontos entre polícia e torcida, mas aos poucos eles foram deixando o estádio. Alguns torcedores até que tiveram que deixar o estádio pelo gramado, por uma questão de segurança, mas depois que a gente terminou a transmissão, já era bem tarde, os torcedores já haviam deixado o estádio, o clima lá fora era de tranquilidade, claro, e também com a polícia fazendo
o reforço policial ali ao redor do Estádio Monumental. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí essa questão aí envolvendo o tumulto que aconteceu ontem na partida entre Fortaleza e Colo-Colo. A partida estava 0-0 e aí a partida foi cancelada porque os torcedores invadiram o gramado. Deixa eu trazer mais notícias aqui do Fortaleza. A primeira envolvendo aí a partida, né? O jogo entre Colo-Colo e Fortaleza, válido pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, foi suspenso aos 70 minutos devido à invasão de campo por torcedores chilenos. Durante a confusão, objetos foram arremessados no gramado, colocando em risco a segurança dos jogadores e da comissão técnica do Fortaleza. Olha aí, ó, objetos arremessados no gramado. Faltavam aí mais de 20 minutos para terminar a partida, então é inviável querer continuar essa partida. Tem que dar os pontos para o Fortaleza. Deixa eu trazer mais uma notícia aqui do Leão, né? Na realidade, mais duas notícias. A primeira, Fortaleza confirma a segurança de delegação e de torcedores. Após os incidentes, o Fortaleza emitiu um comunicado oficial informando que todos os jogadores, membros da comissão técnica e torcedores estão seguros. O clube aguarda uma decisão da Conmebol sobre a remarcação ou continuidade da partida, o que é inviável, pessoal, o que é inviável isso, remarcação, continuidade, não, tem que dar a vitória para o Fortaleza. Mais uma notícia aí, o Fortaleza volta as suas atenções para o início do Campeonato Brasileiro. O Leão do Pici enfrentará o Cruzeiro neste domingo, 13 de abril, às 16 horas, no estádio Castelão, em Fortaleza. A equipe busca começar a competição nacional com uma vitória diante da sua torcida. Então tá aí, neste domingo teremos Cruzeiro e Fortaleza. Pessoal, eu tô colocando os vídeos que eu tenho postado na playlist. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é. É só quando você querer assistir um vídeo aqui do nosso canal, né? Por exemplo, hoje eu creio que o dia todo vai ser voltado para o Fortaleza. As mídias vão estar falando aí do Fortaleza, então hoje eu devo postar só Fortaleza. Como foi ontem, né? Ontem o Bahia tinha vencido o Nacional, só postei Bahia. Hoje eu creio que vai ser só Fortaleza. Então é só entrar no YouTube, entrou aí no canal RB Futebol, entra no canal RB Futebol e você vai direto em playlist. Vai em playlist aqui, e aí quando você entrar na playlist, você já vai cair direto aí em todos os vídeos. Não precisa você ficar procurando, é só colocar na playlist direto aí. Você já vai assistir todos os vídeos que eu postar hoje, tanto aqui no RB Futebol como em outro canal. Gostou? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal RB Futebol.